Bom dia a todos. Julgo que agora já estão reunidas as condições para começarmos a nossa sessão. Enfim, começaria por dar naturalmente as boas-vindas a todos os nossos participantes desta sessão do KPMG Talks. Enfim, gostaria de dizer que face ao atual contexto em que o mundo continua, enfim, a persistir e manter-nos num território desconhecido, enfim, até há bem pouco tempo achávamos que esse território já estava bastante mais consistente e bastante mais ao nosso alcance daquilo que eram as nossas expectativas, mas infelizmente os últimos dias têm-nos trazido novidades nesse propósito e, portanto, enquanto líderes empresariais e não só, continuamos a estar desafiados para que cada vez mais possamos, de forma antecipada, nesta conjuntura complexa, reagir àquilo que são os impulsos do mundo e o impulso dos mercados e da economia. E, portanto, o propósito da KPMG exige que continuemos a contribuir com o nosso conhecimento e com o conhecimento das nossas equipas para esta nova realidade e, obviamente, apoiar sempre os nossos clientes e os nossos parceiros para os desafios que se colocam em cada momento. E é este sempre o desafio que temos trazido aqui nestas sessões de debate e de discussão e de aprofundamento. E, obviamente, perseguindo este objetivo, é com enorme prazer que hoje estou aqui, mais uma sessão, é a sexta sessão já desta nossa iniciativa do KPMG Talks, e é uma sessão onde, enfim, como as outras, temos vindo a oferecer conteúdos relevantes e a falar sobre temas de interesse estratégico para as empresas, contando naturalmente sempre com um painel de especialistas que procuramos sempre em cada sessão superar aquilo que são as vossas melhores expectativas. E, portanto, falando da conferência de hoje, vamos ter a oportunidade de discutir no decurso da próxima hora o tema dos novos desafios na gestão da cadeia de fornecimento, portanto, os de supply chain que todos nós falamos e que tem vindo, enfim, pela sua importância central a subir no topo das nossas agendas e das nossas preocupações também, e é obviamente esta tendência que foi confirmada, enfim, nós temos trazido também como referência o CEO Outlook da KPMG, que tem sido um instrumento muito importante para a identificação e para a nossa seleção de tópicos a discutir no âmbito deste KPMG Talks. E, portanto, hoje vamos aqui debater com o nosso convidado, a quem eu desde já agradeço uma vez mais a presença. Bem-vindo, o engenheiro Raul Magalhães. Enfim, para quem está nesta área, neste setor, ele dispensa grandes apresentações, é o presidente da Aplog desde 2018, julgo que o Raul neste momento já está no seu segundo mandato, enfim, aquilo que nós designamos o homem da SONAI, um homem da parte logística internacional da SONAI, até ao final do ano passado teve de facto esse papel, hoje continua a ser um membro da SONAI e um representante ilustre da SONAI nesta área, e obviamente é uma pessoa que vai, com a sua experiência, contribuir para que hoje fiquemos mais esclarecidos, mas também que fiquemos mais atentos àqueles que são os desafios para este setor. O Raul estará acompanhado pelo Fernando Mascarenhas, que é o nosso partner da área de consulting da KPMG e que serão desafiados pelo nosso Head of Communication, pelo Rui Hortelão, e portanto teremos certamente aqui um debate hoje bastante interessante. Antes de passar a palavra ao Rui, vou fazer aqui, enfim, algumas notas, mais de introdução e de desafio também àquilo que vão ser os temas que vão ser discutidos, e portanto estas considerações é de facto no seguimento daquilo que referi ainda há pouco. Estamos de acordo certamente que as redes globais de fornecimento estabeleceram-se durante as últimas décadas de uma forma cada vez mais complexa e mais longa, dando sempre uma sustentação de uma visão de uma economia que é global e constantemente à procura de maior competitividade, focada também naquilo que são a redução de custos através da otimização da eficiência das operações. Obviamente, todos nós continuamos, enfim, a perseguir a otimização e aquilo que será o modelo ideal das nossas operações, e obviamente que o perseguir a redução de custos é sempre um fator que também estará certamente aqui no centro da nossa discussão. Por outro lado, as estratégias de deslocalização para aqueles que são os designados low-cost countries instituíram-se com bases também dos manuais de negócio das muitas multinacionais com esta ambição global e transformando por completo, de facto, o footprint das indústrias por todo o mundo, levando à extinção das indústrias inteiras nos países mais desenvolvidos e também ao aparecimento de novos clusters nos países asiáticos, suportando por isso também o crescimento económico e o aumento do rendimento per capita desses países. Ao mesmo tempo, também consideramos que a evolução da procura com ciclos de vida e dos produtos cada vez mais curtos, portanto, as nossas expectativas crescentes enquanto consumidores
são neste momento potenciadas pelas plataformas eletrónicas, enfim, que todos nós recorremos no dia-a-dia, pela omnicanalidade e também levaram certamente ao limite os parâmetros dos serviços das cadeias logísticas e hoje também temos aqui vários representantes e vários líderes destas cadeias logísticas e este também será certamente um tema que hoje o nosso painel irá debater. Por outro lado, o grau de precisão da adaptação a que estas operações nos habituaram levaram naturalmente a que passássemos a considerar os mesmos como pressupostos sem grande necessidade, enfim, diria, de serem questionados, não é? No entanto, enfim, aquilo que eu disse também ainda há pouco não deixa de ser verdade, portanto, as tensões políticas que se vinham a observar até há bem pouco tempo, estávamos muito centrados naquilo que era o posicionamento da política externa dos Estados Unidos e da China, levantavam já preocupações importantes que, infelizmente, enfim, como já todos nós temos vindo a observar nos últimos dias, a incerteza que é introduzida agora pelo conflito causado na Ucrânia pela invasão da Rússia, a disrupção dos últimos 2 anos devido à pandemia do Covid-19, vem com o aumento da volatilidade da procura e a redução drástica daquilo que é a previsibilidade da oferta, ou seja, temos tido pontualmente alguns constrangimentos nesse particular e, enfim, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer certamente nos próximos dias e nas próximas semanas para fazer face àquilo que são os riscos desta nova conjuntura. Enfim, como referi anteriormente, é de facto uma evidência, julgo eu, para todos, mais do que nunca, que a gestão da cadeia logística representa hoje uma das principais preocupações dos gestores e líderes na condução da atividade das empresas a nível global, nomeadamente ao nível da compreensão de constrangimentos de curto e médio prazo dos fornecedores, a gestão eficiente de ativos ou até a revisão do desenho de cadeias logísticas em linha com aquilo que são os novos requisitos da procura. Enfim, temos aqui um conjunto de tópicos muito vastos, são certamente elementos estruturantes nas economias e, obviamente, com o impacto que têm nos nossos clientes e nos nossos parceiros e na comunidade em geral e, portanto, da nossa parte, compete-me reafirmar aquilo que é o propósito da KPMG em Portugal, o nosso empenho em continuar a contribuir para a discussão deste tema, obviamente, e aquilo que é a sua importância nas agendas das organizações de todos os stakeholders. Portanto, vamos aqui estar, vamos estar novamente empenhados para que numa próxima sessão também voltemos a trazer aqui um tópico de interesse de todos, mas para já, a mim, aquilo que me compete é fazer apenas uma introdução e, obviamente, passar a bola, como se costuma dizer, àqueles que são os homens entendidos nas matérias e, neste caso, o painel entendido na matéria. Vou passar a palavra ao Rui. Rui, boa sessão e desejo a todos uma boa sessão também. Um abraço e fiquem bem. Até já. Obrigado, Vítor. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Raul. Bom dia, Fernando. Bem-vindos. Esta introdução do Vítor, enfim, estes acontecimentos que ele acabou de referir e que todos nós conhecemos, validam realmente uma preocupação grande. Até para benefício de alguém que esteja na audiência e que seja menos especializado nesta área, eu gostaria, Fernando, de começar por que desse uma perspectiva sobre as causas as principais causas para a situação atual que vivemos e estas preocupações fundadas sobretudo nos últimos acontecimentos. Ok, muito obrigado, bom dia a todos e, em primeiro lugar, um cumprimento especial para o Raul. Já não é a primeira vez que estamos juntos a debater temáticas desta natureza e se calhar eu propunha olharmos para isto em três vetores. Um vetor que tem a ver um bocadinho com o contexto de partida, o vetor que tem a ver com a dinâmica da oferta e o da dinâmica da procura, que eu acho que de alguma forma ajudam a perceber um bocadinho melhor a situação. E se calhar até para benefício de quem não está tanto na área de operações ou de supply chain, se calhar começava com uma definição, e nós que trabalhamos muito em operações, para nós o supply chain management, a gestão das cadeias logísticas, tem muito a ver com gerir fluxos físicos, mas também fluxos de informação e fluxos financeiros, no sentido de garantir que temos o produto certo, no local certo, no momento certo, ao custo certo. E quando as coisas correm menos bem, algumas destas variáveis são impactadas. Naturalmente, em atrasos, quando passamos recentemente por uma crise energética, sentimos o efeito no preço final dos combustíveis porque o petróleo variou, e estamos habituados a lidar com
ao longo do tempo com pequenas disrupções dentro destas cadeias. Sempre temos estas disrupções, vamos sentindo efeitos nestas variáveis. Mas, efetivamente, agora estamos perante uma situação que é um pouco diferente, porque o que estamos a sentir é algo que tem a ver com uma disrupção em muitos sítios, de muitas cadeias logísticas, e isso impacta o todo. E porquê é que impacta o todo? Isso tem a ver, começamos pela questão do contexto. O Vítor comentou há pouco, nós hoje vivemos num mundo que é um mundo hiperconectado. Fruto daquilo que foi a liberalização do comércio mundial, daquilo que foram as eficiências que fomos criando ao nível dos transportes internacionais, da especialização que foi criando, nós fomos assistindo a uma deslocalização das nossas diversas componentes das redes logísticas mundiais, sempre assente em parâmetros de eficiência e de redução de custo, e nós sabemos que eficiência e redução de custo implica, obviamente, retirar todas as gorduras e diminuir a nossa capacidade de resiliência e de reação em determinadas situações. Mas fizemos isto durante décadas e fizemos isto de uma forma, quem trabalha em operações diria, de uma forma excelente, porque habituamos todos a que as coisas rolem sem problemas. O problema coloca-se quando, neste tipo de sistemas hiperconectados, que são sistemas, do ponto de vista matemático, por definição, complexos, e que são sistemas que têm comportamentos não lineares. E nós, seres humanos, estamos muito habituados a pensar na linearidade. Mas quando temos sistemas complexos, estas não linearidades normalmente depois transformam-se em reações exponenciais a determinado tipo de eventos. Nós, em Supply Chain Management, utilizamos muito a terminologia do pull-whip effect, o efeito chicote, porque sabemos que um pequeno efeito em determinada cadeia de valor depois multiplica-se ao longo dessa cadeia e tem efeitos às vezes desastrosos, como podemos observar. O tema agora aqui é que nós não sentimos esses problemas em apenas alguns destes elos da cadeia, mas sentimos nos elos todos. E estamos agora a sofrer as consequências disso. E olhando para esta perspectiva, para este problema, na ótica da oferta, isto afetou a forma como todo o comércio mundial funciona. E na prática, nós temos fábricas que pararam. Essas fábricas, ao pararem, deixaram de produzir componentes que são utilizados em produtos mais complexos, que por sua vez são utilizados noutros produtos mais complexos, e de repente temos a produção mundial hiperdependente uma da outra e a ficar parada. O problema disto é reativar este tipo de cadeias, é obviamente extremamente complexo face às dependências existentes. Outro aspecto depois tem a ver com a forma como movemos tudo isto ao longo do mundo. A partir do momento que temos portos na China que estão totalmente fechados, começamos a ter os estoques a acumular nos portos, não é possível escoá-los, então também já não é possível produzir porque já não há sítio para colocar esse estoque, não há navios para transportar esses materiais e, consequentemente, começamos a criar aqui desbalanceamentos brutais nas cadeias mundiais. Só uma nota interessante, o tempo médio de transporte entre a Europa e a China, ou entre a China e os Estados Unidos, basicamente duplicou. E não é só questão de duplicar, é que ao duplicar significa que os navios que fazem este transporte demoram o dobro do tempo e é metade da capacidade para transportar todos estes fluxos mundiais. E, portanto, isto tem impactos em termos dos custos dos transportes, da disponibilidade dos transportes, e depois vai criar todo este conjunto de impactos nas cadeias que estão a jusante do consumo destes componentes. Na ótica da oferta, nós sentimos aqui todo um conjunto de fatores a contribuírem no mesmo sentido e atuarem na perspectiva da descoordenação de redes que durante décadas habituaram-se a estar muito coordenadas, serem muito eficientes, estarem muito focadas no custo, e como o pressuposto da operação sempre foi este, nós fomos, de alguma forma, se calhar, colocando menos importância sobre o risco. Somava só isto, o efeito da procura, não é? Porque a procura em si, que já estava em mutação, mas com a pandemia nós assistimos, por um lado, a um incremento substancial do comércio eletrónico, e também um tema interessante que é, pelo facto do rendimento disponível das famílias não poder ser gasto em serviços, foi direcionado para produtos.
E somarmos a isso, em alguns países, tipo os Estados Unidos, que não deixam de representar um grande peso no comércio mundial, aquilo que foram os incentivos financeiros dados às famílias, nós temos aqui um spike em termos de procura que foi introduzir ainda mais entropia numa cadeia logística que já não estava a funcionar bem. E chegamos a isto, chegamos a uma situação em que hoje em dia, efetivamente, como o estudo diz, os riscos associados às cadeias logísticas que estavam em quinto, sexto, sétimo lugar nas preocupações CEOs, estão no topo da agenda. Portanto, eu penso que é um momento interessante e importante de reflexão sobre o que é que isto vai ser no futuro. Muito bem, por isso é que aqui estamos. Raul, o Fernando já endereçou algumas consequências, mas eu gostava de perguntar ao Raul quais são as consequências mais concretas que ainda podemos esperar em virtude deste contexto que o Fernando agora abordou e que eu fui percebendo que estava mais ou menos de acordo. Sim. Bem, antes de mais, em primeiro lugar, agradecer o convite que a KPMG Portugal, por intermédio do Vítor Ribeirinho, me fez, cumprimentar quer o Rui como moderador, quer o Fernando como participante aqui neste painel e, obviamente, todas as pessoas que estão a assistir e esperar que, em meu nome e em nome da ADAPLOG, possamos dar aqui algum contributo para este tema, que é um tema absolutamente atual e que tem em si próprio aqui um paradoxo. Eu vou pegar em algumas das conclusões que o Fernando referiu e vou-lhe acrescentar mais só uma pitada. Não é? Portanto, o excelente trabalho que todos os anos que a KPMG Global faz e que teve uma introdução pelo vosso CEO Global, estava em linha com o pensamento que era dominante há cerca de 3-4 semanas atrás. Ou seja, um forte sentimento de otimismo. Aliás, se havia algum problema na altura, era um excessivo otimismo. As pessoas estavam preocupadas era com o excessivo otimismo. Havia aqui quase que uma noção de algum sobreaquecimento relativamente a um otimismo do ponto de vista global. E hoje, 2 semanas depois, estamos numa situação completamente diferente. E isto leva-me aqui a esclarecer aqui o paradoxo. Realmente, nós estamos num tempo em que temos que relativizar tudo e mais alguma coisa. Se nós, até há cerca de 2 anos, não existia, julgo eu, em qualquer empresa, exercícios de mapeamento de riscos onde tivéssemos uma pandemia a nível global, também julgo, e atrevo-me a dizer, que seguramente, de há 2 anos a esta parte, também não houve nenhum exercício de mapeamento de riscos ou de risk management que tivesse um conflito na Europa no seu top 3 ou top 5 de situações que pudessem ocorrer. E isto dá-nos uma ideia da magnitude dos desafios que podem acontecer nas cadeias de abastecimento. E as cadeias de abastecimento são, por natureza, conforme o Fernando disse muito bem, processos e estruturas que se vão afinando ao longo do tempo. Portanto, tem uma natureza que para além da procura permanente de eficiência, tem algo de conservador. Estão suportadas em modelos de transporte, eles próprios, também algo conservadores. As mercadorias que vêm da China, saem há anos, 3 dias antes da Coreia do Sul, e é sempre assim, e portanto isto não tem segredo nenhum. Portanto, os navios saem do porto, antes de começarem a fazer a costa da China, saem de um porto da Coreia do Sul, e é assim semana após semana. Portanto, isto não tem aqui quase que, digamos, nenhuma novidade ou inovação desse ponto de vista. Os locais de sourcing para a maior parte das atividades económicas e para as indústrias têm um tempo de maturação para os seus investimentos bastante grande e portanto, todos os setores de atividade que nós, hoje em dia, procuramos durante décadas afinar, ganhar eficiências e procurar, até quase cá a exaustão, trabalhar só a componente do custo, têm um nível de maturidade bastante grande e que não suportam um susto, um encontrão, quanto mais 2 terremotos como aqueles que nós tivemos no espaço de 2 anos.
E isto, a principal consequência é que exercícios de gestão de risco ou de mapeamento de risco devem ser imediatamente revistos, não só pelas empresas, pelas consultoras também, que prestam aqui um serviço bastante valioso de suporte e de aconselhamento aos governos e às empresas, mas diziam que estes exercícios devem ser claramente repensados, quer do ponto de vista das empresas, quer do ponto de vista dos governos. Porque esta situação que nós estamos a passar, da crise e da perturbação nas cadeias de abastecimento, tem um impacto não a nível só empresarial, mas a nível geopolítico. Nós, de um momento para o outro, acordamos e demos conta que foi fácil, demorou 3 anos a fechar uma Quimonda, demorará 15 anos a construirmos outra em Portugal ou noutro sítio qualquer. E, portanto, a grande dependência relativamente a alguns setores estratégicos que países ou que blocos económicos e políticos, de um momento para o outro, constataram que tinham, obriga a que se repense claramente os mapas de risco que setores, fornecedores, matérias-primas, circuitos de transporte, inclusive até coisas muito simples, como sejam dependências de caixas de metal, como são os contentores. Tudo isso deve ser pensado numa óptica. Eu não gostava de aplicar a palavra guerra, mas realmente as 2 últimas semanas obrigam-nos a pensar nisso, numa lógica quase de guerra. E estes jogos ou estes exercícios têm que ter também essa componente. Temos que levar isto bastante a sério. De um momento para o outro nós ficamos com ou sem alternativas, por exemplo, ao transporte marítimo da China, porque o rail não se pode utilizar. Portanto, os caminhos de ferro não se podem utilizar, porque os países estão afetados e o espaço aéreo está completamente hipotecado. E, portanto, há aqui uma lógica global que tem que ser trabalhada, quer do ponto de vista do mapeamento por parte das empresas, por parte dos governos e dos grandes blocos. Neste caso estou-me a referir concretamente ao espaço a que pertencemos, à União Europeia. Portanto, a principal consequência que eu vejo destas 2 grandes crises que atravessamos, uma a pandémica com as suas ondas de choque, que ainda não terminaram, e que o Fernando fez alusão a elas e que vamos seguramente abordar, nomeadamente os impactos que teve e que está a ter em termos de inflação e de crise energética. Portanto, é a principal consequência das ondas de choque e agora desta surpresa bastante negativa que estamos a ter com a guerra na Ucrânia, fruto da invasão por parte da Rússia, leva-nos a repensar completamente todas as cadeias logísticas. E há aqui consequências muito óbvias. É fácil nós dizermos que, para além do mapeamento, temos que tomar decisões relativamente a uma reindustrialização da Europa, que temos que ter cadeias mais curtas. É relativamente fácil dizermos isto. Será talvez mais difícil nós fazermos alguma priorização e começarmos a fazer desde já o trabalho de casa. Será mais fácil para algum tipo de setores, mais difícil para outros. Mas seguramente uma coisa tem que acontecer. Todos eles têm que começar a fazer o seu trabalho de casa. Há setores que ficaram foi muito mais evidente o seu grau de debilidade. E seguramente o susto foi muito maior e estarão talvez muito mais sensíveis. Estou-me a referir no caso do indústria automóvel, um caso dos semicondutores, o caso da eletrónica, o caso talvez até do próprio têxtil, onde a dispersão dos locais de produção de matéria-prima, de transformação e as próprias distâncias a percorrer nas diferentes fases de produção e comercialização são grandes portanto, onde a probabilidade de existirem rupturas e problemas sectoriais pode afetar a cadeia como um todo, com implicações depois no cliente final e no negócio como um todo é maior. E, portanto, essas aí estarão talvez mais sensíveis neste momento e já estão a tomar as decisões, mas eu diria que todas elas devem ter essa preocupação. Acresce aqui algo que eu só vou acrescentar relativamente à ótima introdução e à ótima aproximação que o Fernando fez a este tema, que isto já se estava a começar a sentir antes da pandemia. Já havia algum desconforto. Todos nós já sabíamos que o modelo estava a ser demasiado estressado.
E isto surgia fundamentalmente porque todas as empresas e quem estava no meio tinha a consciência que o custo de transporte não podia manter-se naqueles níveis. Porque nós já estávamos a fazer aqui um trade-off demasiado exagerado com os aspectos ambientais. Quando nós começamos a trazer, eu vou citar aqui 2 exemplos, espero que me levem a mal, vou falar na área alimentar, mas quando nós começamos a trazer maçãs de uma outra parte do mundo, ou alhos, ou outro tipo de produtos de 7 a 8 mil quilómetros, utilizando aviões ou utilizando transporte marítimo, algo não está bem. Porque nós estamos preocupados com a nossa circulação nas cidades, estamos preocupados com a nossa pegada carbónica, estamos preocupados com as nossas embalagens e depois estamos ao lado a cometer aqui estes exageros. E, portanto, este modelo estava condenado a prazo a ser repensado. Aquilo que a pandemia fez foi obrigar a um rápido despertar para um conjunto de consciências. Aliás, eu relembro, e termino já, que talvez 1 ou 2 meses antes da pandemia ser despoletada, estava a ser instaurado uma sobretaxa no transporte marítimo, exatamente por causa da poluição que os navios causavam. E, portanto, esta consciência de que o modelo estava nos seus limites só veio agora a constatar-se, e todos nós temos consciência disso, infelizmente pelas piores razões, e isto leva a com que as consequências sejam, a começar pelos cidadãos, também enquanto cidadãos temos que ter essa consciência. Temos que ter a consciência que temos que fazer opções. E aqui também os governos e todas as organizações não governamentais também têm aqui uma palavra a dizer. Enquanto cidadãos temos de ter essa consciência, mas também enquanto empresas, associações e governos temos que ter a consciência que este extremar de utilização de países, de mão de obra, de cadeias super complexas e super longas, com recurso a mão de obra por efeitos fiscais, que seja altamente compensadora, em que o custo vai sempre permanentemente diminuir 1 cêntimo, e vai sempre conseguindo pessoas que vão fazendo cada vez mais barato, basta mudar de país, em que aparece sempre mais alguém que vai fazendo. Este é um modelo que teria naturalmente os seus limites, e é chegada a altura de nós realmente termos aqui alguma preocupação com a resiliência, não só com a eficiência, acho que já lá chegamos, mas com a sustentabilidade e com a resiliência dessas mesmas cadeias, sob a pena de um dia acordarmos e não termos produtos na prateleira ou passarmos aquilo que muitos países passaram durante o último semestre do ano passado, que foram os portos completamente bloqueados e as disrupções que existiram, nomeadamente quer nos Estados Unidos, quer na Inglaterra, que foram os países mais atingidos por esta temática. E esta reconfiguração será mais sectorial ou será uma reconfiguração global? Eu estou convencido que ela será global, embora ela vai ter abordagens sectoriais. Eu não sou das pessoas que acredita que há soluções globais para todos os setores de atividade e para todo. Aliás, já há pouco referi. Há setores que eles próprios têm uma dimensão global. O setor automóvel é um setor global. Em qualquer sítio se pode montar fábricas de componentes automóveis e ainda bem que isso acontece, porque também em todos os sítios, em todos os países do mundo se vendem automóveis. Portanto, é uma indústria que terá uma oferta e uma procura, eu diria, global. E, portanto, as soluções para essa indústria terão necessariamente de ser diferentes de outras que terão características talvez mais regionais ou mais locais. Há coisas que eu tenho claras para mim, que deve haver uma preocupação de procurar diversificar a nível do sourcing. Primeiro ponto. Segundo, que deve haver uma preocupação de diversificar a nível de transportes. Não podemos cair no erro que tínhamos há cerca de 4 ou 5 anos, que é, eu escolho este transporte, seja o rodoviário, seja o marítimo, seja o fluvial, seja o aéreo, e é isto. E a minha preocupação é eu chegar ao pé do meu fornecedor e tentar negociar de 6 em 6 meses, ou de ano a ano, ou de 2 em 2 anos, tarifas cada vez mais baratas e melhores condições. Eu tenho que fazer claramente trade-offs relativamente aos níveis de serviço.
Aquela preocupação de dizer assim, não, eu entrego melhor que o Rui porque chego lá meia hora mais cedo. O Rui nem está em casa, o cliente nem está em casa, chegar lá meia hora mais cedo, para quê? Porque vou fracionar a minha entrega, porque vou ter uma pegada carbónica superior, vou perder eficiência, e não há compensação. O trade-off aqui não existe, quer dizer, não há estes mitos que se foram construindo sobre falsas ou vantagens competitivas têm que ser claramente desmistificados. Aqui volto novamente ao cidadão e ao consumidor. Há aqui uma palavra clara que o consumidor que tem que dizer assim, desculpe, eu não valorizo isso. 10 minutos para mim não é um critério de decisão, ou um dia não é um critério de decisão. São aspectos importantes. Um outro aspecto para mim que esta crise veio revelar é a questão do stock. Aliás, há até uma nota muito interessante, que é, nós estamos a passar e isto tem a ver com o tema desta sessão, que é muito oportuno. Já estava escolhido antes dos acontecimentos da última semana, mas ainda mais oportuno ficou. Nós estamos a sair do just-in-time para o just-in-case, não é? Portanto, isto claramente, não é? E o stock para mim é determinante. Mas não é o stock só junto do cliente, é o stock em vários pontos da cadeia. Que é uma das razões que pode fazer com que algumas das situações que o Fernando referiu possam ser minimizadas. E isto vale para as matérias-primas. Um caso paradigmático, nós fomos surpreendidos com o início da crise energética, do aumento dos consumos, tínhamos as reservas de gás mais baixas da Europa. Rapidamente a repusemos. Honra seja feita ao nosso governo. Mas fomos apanhados com essa surpresa. Portanto, quando se fala aqui em stock, fala-se em todo o stock. O stock das matérias-primas, dos produtos semi-acabados, e não só aquele stock de prateleira ou de produto terminado. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que devem ser garantidos e que fazem com que em cada cadeia ou em cada setor de atividade haja um menu, ou se quisermos uma receita, utilizando uma linguagem mais acessível para cada uma das situações. E isto é válido para tudo, porque também não nos passaria pela cabeça que situações como aquela que ocorreram no nosso país e noutros países, em que perante uma pandemia o governo não tinha sequer um mínimo de preparação para poder fazer compras no estrangeiro, e que isto aconteceu, porque não tinha mecanismos, cartas de crédito, não tinha acesso, não estava preparado, não possa vir a ser remediado no futuro. Portanto, claro, há necessidade de ter aqui um despertar para um conjunto de novas realidades que, infelizmente, estas situações trouxeram e que nos obrigará a todos a repensar um pouco esta forma um bocadinho mais tradicional dos últimos 20 ou 30 anos. Obrigado, Raul. Eu aproveito em benefício do tempo, também para relembrar que, como habitualmente, nestas sessões, no final, na fase final desta nossa conversa, haverá oportunidade para endereçar aos dois oradores questões, por isso o Q&A está disponível à vossa disposição para quem nos segue, e por isso coloquem, por favor, as vossas questões. Fernando, tendo em conta este contexto, tendo em conta estes desafios, quais é que são as estratégias que os líderes e os gestores podem tomar, mais finas, para responder a estas macro tendências que o Raul enumerou? Eu acho que o Raul já nos deu aqui as pistas fundamentais e eu gostava de enfatizar algumas delas e complementar só 2 ou 3 aspectos. O primeiro aspecto aqui que eu acho que é muito importante é este, que nós estávamos já perante uma situação de tensão fortíssima e muito perto da disrupção. Mas o Raul tocou num ponto que para mim é muito importante e que tem a ver com esta questão do posicionamento de setores. E aqui, mais uma vez, o xadrez geoestratégico é muito importante de ser pensado, em particular porque nós também estamos perante uma potencial mudança na forma como a economia toda funciona, e estamos focados cada vez mais numa série de transição digital, transição ambiental, e isso vai dar lugar a um conjunto de novas cadeias de valor que estrategicamente têm que ser pensadas.
se calhar há pouco tempo o cidadão comum não pensaria tanto, por exemplo, na indústria da defesa, mas se calhar nas últimas 2 semanas isso veio para cima da mesa, mas a Comissão Europeia, há 2 anos atrás, quando identificou as indústrias de futuro, está lá a defesa. E, portanto, perceber que há também novas cadeias de valor em informação, os semicondutores é outro exemplo, quer dizer, nós hoje em dia estamos perfeitamente dependentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul em termos de produção de semicondutores de última geração em termos mundiais. Portanto, há aqui uma reconfiguração que acredito também que vai determinar aqui alguns movimentos nos próximos anos. Isto é importante dizer-se, isto não se faz numa escala de dias, isto se faz numa escala de anos e de décadas. Nem é um problema de dinheiro. Nem é um problema de dinheiro. Que também convém frisar. Exatamente. E esse é um ponto muito importante, porque tem também a ver com, mais uma vez, posicionamento geoestratégico e a atração de capital intelectual, fixação de capital intelectual, que é fundamental para fazer isto, e inovação, que é outro aspecto. Se calhar vou dar outro toque, certeza, e não vamos entrar por aí. Portanto, só enfatizar este aspecto de... Há setores, obviamente, que vão liderar, mas eu acho que há aqui também algumas alterações em termos geoestratégicos que têm que ser consideradas na reconfiguração das cadeias logísticas. Há um outro ponto aqui que o Raul tocou que eu acho que é fundamental. Nós temos falado muito disto, falamos disto no nosso congresso, na Applog, que é a questão do customer-centric. Mas, efetivamente, o que é que significa ser customer-centric? Porque há, efetivamente, uma verdadeira percepção daquilo que são as aspirações dos consumidores e há a noção que essas aspirações têm vindo a mudar ao longo dos últimos tempos e há a percepção que hoje em dia temos segmentos de consumidores que valorizam coisas muito diferentes e, portanto, esta percepção e trazer para dentro das cadeias logísticas este desafio de incorporar, de ler de forma correta e incorporar estas necessidades, estes requisitos dos clientes e dos consumidores, parece-me também fundamental nesta reconfiguração, porque ajudará a calibrar parâmetros que se calhar assumimos por default durante demasiados anos e não são assim. O terceiro aspecto que eu não posso estar mais de acordo com que é a questão da gestão de risco. E nós sabemos que a gestão de risco faz parte do core de muitos setores, o setor bancário, o setor segurador, mas não fazia parte por natureza do core da gestão da cadeia logística e tem que fazer. E é importante que ele exista nos 3 planos fundamentais para ser consequente. No plano da estratégia, do planeamento, da visualização, do mapeamento dos riscos. No plano da capacidade para identificar os riscos nos momentos certos. Muitas vezes os issues, os problemas já são só identificados quando já é demasiado tarde. Isso para mim passa por um ponto que é fundamental, que é o de introduzir visibilidade sobre as cadeias logísticas e se calhar aqui o erro de base é nós chamamos cadeias, devíamos chamar redes, porque nós hoje em dia o que temos não são cadeias, são camadas sobre camadas sobre camadas, sobre as quais nós enquanto empresas temos noção provavelmente do layer 1 e do layer 2 talvez, mas não do 3 e do 4. E é fundamental criar esta visibilidade para que efetivamente aquilo que são problemas que podem vir a assumir uma proporção demasiado grande sejam captados nos momentos certos e possam ser mitigados nesses mesmos momentos. E o terceiro aspecto tem a ver com efetivamente capacidade de atuação e do ponto de vista da gestão das cadeias logísticas, que mecanismos de mitigação é que vamos criar nas mesmas. E nós, tipicamente, o Raul sabe isto melhor do que eu, tipicamente na gestão das cadeias logísticas nós fazemos sempre aqui um trade-off entre informação e stock. E quanto mais nós conseguirmos ter uma perspectiva integrada sobre o que é que está a acontecer, a tal visibilidade, mais eficientes nós vamos poder ser na colocação destes mecanismos de mitigação. E é importante que esses mecanismos de mitigação existam nos pontos onde são fundamentais. E esse mapeamento não é igual setor a setor, ele tem que ser visto de uma forma estruturada. Portanto, acrescentaria aqui este aspecto. Agora, como fazer isto, ao mesmo tempo, garantindo aspectos que sempre vão ser exigidos, que é o aspecto da eficiência. E eu aqui acho que a tecnologia, efetivamente, tem um papel importante a desempenhar. Já vínhamos a assistir a isso, ou seja, os aspectos da digitalização aplicados ao supply chain
já estava presente, por exemplo, nas plataformas, e claramente aquilo que nós já discutimos isso várias vezes, aquilo que nós entendemos é que o as a service vai ter uma preponderância forte no futuro, determinada aqui pelas plataformas, e todos nós conhecemos os Alibabas e os Amazonas da vida, e eles vão continuar a ser preponderantes. Há uma nota interessante, porque eles próprios se estão a posicionar. Há bocado falámos de setores, mas há aqui alguns verticais que também se estão a posicionar para tudo isto. Por exemplo, a Amazon tem hoje em dia uma frota de 85 aviões. É mais do triplo do que a Maersk que tem. Sim. E portanto eles já perceberam que se querem trazer resiliência, se querem trazer serviço, se querem trazer controle para a sua cadeia de valor, vão ter que interiorizar aqui alguns desses aspectos. Portanto, estes aspectos, para mim, utilizando aqui o motor da tecnologia para permitir ajudar a resolver a equação da eficiência, são fundamentais. O outro aspecto, o aspecto humano, é que nós hoje em dia, provavelmente, nestes sistemas hipercomplexos, às vezes o ser humano é que o efeito, é que o bottleneck no processo. E se calhar aqui tudo aquilo que são novos modelos de aplicação de inteligência artificial, suporte à decisão, vão ajudar-nos a capturar de uma forma mais eficaz os problemas e ajudar a resolvê-los também de uma forma mais eficaz. Obrigado, Fernando. Eu, em benefício do tempo e também porque, felizmente, a nossa audiência está bastante participativa, eu, antes de passar aqui às perguntas da audiência, Raul, colocava só um fator, e gostava de ouvir o comentário, um fator que muitos de nós já tínhamos esquecido, mas que está a somar a tudo isto, que é a inflação. Por isso... O Rui seguramente, não é? O Rui seguramente já... Eu não sei se tinha esquecido, acho que não é da sua geração. Mas a sua geração não sabe o que é isso. Não sabe o que é inflação. Que é bom sinal. Não é? A minha infelizmente recorda-se, não é? Tenho um bocadinho mais anos do que o Rui. Não, mas é um facto. Era uma brincadeira, mas é uma ironia, mas é um facto. Há duas gerações que não sabem o que é a inflação. Já falamos aqui de alguns fatores que efetivamente contribuíram para que ela tenha surgido. E um deles tem a ver com o sobre-esforço que as cadeias de abastecimento tiveram nos últimos anos. Porque a criação de bottlenecks nas cadeias provocou exatamente isto, porque a crise pandémica foi uma crise fundamentalmente do lado da oferta, não foi da procura. Do lado da procura, aquilo que existe, o que existiu e que ainda vai existindo, é até um excesso de liquidez. Como o Fernando disse muito bem, os governos fizeram o melhor que puderam e que souberam, e os bancos centrais, no sentido de minimizar os impactos nas famílias e nas empresas. Portanto, ou passaram cheques, ou deram ajudas, que, na maior parte dos casos, um caso mais paradigmático, no caso dos Estados Unidos, uma parte foi para a Bolsa e outra parte foi para o consumo. Pronto. Nós acordamos com recordes de transações entre a Ásia e a América, e os Estados Unidos da América, em termos de trocas comerciais. E seguramente também com a Europa. Portanto, isto tudo dentro daquele caldo que o Fernando explicou muito bem, de uma resposta assíncrona à pandemia, uma resposta da China com o Covid-0, problemas nos portos, desbalanceamento das cadeias, etc. Portanto, a pressão que foi colocada nas cadeias logísticas foi também ela própria, talvez, das primeiras responsáveis do aparecimento do fenómeno da inflação. Porque, não havendo produtos, e as pessoas tendo liquidez, é uma das... Eu não sou economista, mas é uma das principais razões para que os preços subam. Em segundo lugar, houve e continua a existir, infelizmente agora até por razões acrescidas, a pressão sobre as matérias-primas ligadas à energia. E pela primeira vez também, tanto quanto eu me recordo, o cabaz de produtos energéticos aumentou
mesmo tempo, todo ele aumentou. E aumentou porquê? Porque houve aqui um efeito centrípeto de um país em particular, da China, a querer comprar tudo. Carvão, gás, petróleo, etc. Só para termos uma ideia, muitos dos problemas que aconteceram nos portos chineses teve a ver com o bottleneck que se estabeleceu entre as importações de carvão da Austrália para a produção de energia e a saída dos barcos com produtos já fabricados. Portanto, o mundo acaba por ser uma pequena casinha de bonecas, portanto, onde qualquer coisinha acaba por ter uma implicação, o tal efeito de chicote que há bocado aqui falávamos. Portanto, tivemos aqui não uma tempestade perfeita, quase que uma tempestade mais que perfeita, porque o número de variáveis foi enorme. E, portanto, para além destes desbalanceamentos todos, do excesso de liquidez, de uma retoma toda brutal, daquilo que o CEO global, conforme eu tive a ocasião de referir, e toda a gente, com um excesso de otimismo, dizia, se nós vamos recuperar o discurso, até há cerca de 2 semanas, não havia uma única entidade empresarial, oficial, política, que tivesse um discurso que fosse minimamente pessimista. Porque todas as pessoas estavam otimistas, todo o sentimento que existia na economia, nos investimentos, era no sentido positivo. E realmente tivemos agora aqui um balde de água fria. As matérias-primas têm também aqui uma componente fortíssima e, portanto, estamos aqui perante uma situação em que nos Estados Unidos, em primeiro lugar, mas a Europa, estão a sentir aqui um forte impulso inflacionário. Este impulso vai crescer, naturalmente, até pelas razões desta intervenção militar, desta invasão, nas últimas semanas, que ainda está a acelerar mais os efeitos a nível dos combustíveis, com todo o seu efeito desmultiplicador em vários setores da atividade. Portugal tem aqui um colchãozinho mínimo, atenção, mínimo, que até é paradoxal, que é a nossa carga fiscal nos combustíveis, que nos dá aqui uma ligeira proteção. Isto não há mal que não dê também aqui alguma... Ou seja, a nossa elasticidade face aos 110 ou 105 dólares por barril, acaba por ter aqui um amorti ligeiro. Mas lá vamos chegar. Não é? Mas isto para nós tem também um impacto, porque somos uma economia aberta e, portanto, teremos aqui seguramente alguns impactos. Mas eu gostava, relativamente à questão da inflação, gostava só de dar aqui só duas notas e vou puxar aqui os galões relativamente eu já tive, na minha vida profissional, necessidade de viver e conviver com períodos de inflação e há aqui 2 aspectos que eu gostava de chamar a atenção. Se me permitem. O primeiro é, um dos fatores que eu julgo que terá um contributo cada vez maior nos aspectos relacionados com a inflação são as pessoas. Nós estamos a atravessar um período gravíssimo do ponto de vista de falta de pessoas, quer em quantidade, quer em qualidade. Há perfis. Em quantidade, sabemos isso, aliás, o Quick, a pandemia mexeu também com aspectos comportamentais de muita gente e, portanto, há pessoas que já não querem fazer trade-offs e, portanto, estipularam que não querem trabalhar por X ou por Y, não querem ter um tipo de trabalho diferente e, portanto, estão no seu direito. E, portanto, vão faltando, nomeadamente na área de serviços, vai faltando muita gente. E na área da logística, da supply chain, idem. Aliás, o Expresso trazia esta semana também, me pediram opinião, trazia isso de uma forma muito evidenciada. O segundo tem a ver com os perfis. Há um conjunto de perfis que estão a ser solicitados de uma forma transversal. Portanto, hoje em dia não há pessoas para a logística, outras pessoas para a área da banca, depois para os seguros, depois para a KPMG, depois para as consultas. Não, há funções que estão a ser super solicitadas. E, portanto, como temos problemas demográficos, como temos falta, escassez de pessoas do ponto de vista de perfis técnicos, o mercado aquece.
E esse aquecimento vai se traduzir naturalmente em inflação. Esta era a primeira reflexão que eu queria fazer. O segundo é mais uma nota, uma sugestão. Em tempos de inflação, as políticas colaborativas entre empresas são absolutamente necessárias. Absolutamente necessárias. É um tema que nós temos que ter presente no nosso dia-a-dia. Se nós temos uma política de confrontação, no bom sentido, comercial, entre fornecedores e clientes, em termos de inflação, isto acaba mal. E quem vai perder é o cliente. Porque há necessidade em termos de inflação, de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, os fornecedores e os clientes se juntarem, se reunirem e fazerem uma política franca e aberta de avaliação de como é que as coisas estão a correr. Porque senão teremos aqui um espaço aberto à especulação, a jogadas pouco claras, que, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, vão agravar o fenómeno e não os vão esvaziar. E isto pode ficar, em alguns aspectos, até um pouco fora de controle. Portanto, era um pouco esta a recomendação de quem já passou por inflação a 18% e 19% e 20% e 84% e 85%, e realmente é uma metodologia que, quando bem aplicada, sem prejuízo de competitividade, e sem prejuízo de cada um defender os interesses da sua empresa, mas há alguma política de franqueza e de colaboração que pode e deve resultar em contextos destes. Muito bem. Rui, se permite, acrescentava só um aspecto que eu acho que é importante, que é, não só nós, enquanto empresas, não fomos expostos, alguns de nós, felizmente, durante muitos anos, a fenómenos de inflação e, consequentemente, os nossos processos também não estão preparados para lidar com isso. Mas também, enquanto consumidores, não não tivemos que lidar com esse aspecto. E isso, a inflação condiciona também comportamentos ao nível dos consumidores, que depois vão ter efeitos ao nível das cadeias logísticas. Portanto, esse aspecto também, a própria educação do consumidor para viver num momento que se espera, num contexto que se espera conjuntural, inflação, sim. É importante para tentar reduzir o efeito nefasto deste aspecto. Só mais uma nota, que é isto leva também à importância das empresas perceberem muito bem a forma como as suas estruturas de custeio de produtos, que não estão preparadas em muitos casos para incorporar este tipo de componentes, e depois podem levar também a decisões que não são as mais racionais, mais uma vez, essencialmente por falha de pressupostos de sistema, porque eles não foram desenhados assim. E, portanto, também a esse nível é importante esse tipo de preparação. Muito bem. Então, estamos a entrar na reta final e, por isso, vamos então aqui endereçar algumas das questões das muitas que têm sido colocadas. Não vai ser possível, obviamente, colocar todas, mas, Fernando, eu começava aqui por duas delas que estão, inclusive, relacionadas e que têm a ver com os impactos, nomeadamente nas infraestruturas de transporte em Portugal. Ou seja, isso pedia-vos aos dois só agora respostas mais curtas, mais sintéticas, de forma a podermos endereçar mais questões. Bom, tentando endereçar o aspecto das impactos em Portugal, em especial nas infraestruturas, se quer dar nota aqui que, mesmo ao nível do próprio Plano de Recuperação e Resiliência, havia já um conjunto de investimentos que estão focados em alguns aspectos no qual nós, enquanto país, somos deficitários, nomeadamente na componente ferroviária, que não deixará de ter uma importância grande num contexto mais interconectado, numa lógica de mais nearshoring, e não deixará de ser importante. Mas não nos podemos esquecer também da componente marítima. E aqui eu assinalava o aspecto que, numa reconfiguração geoestratégica, por exemplo, o Sines pode assumir enquanto ponto de entrada, por exemplo, de gás natural na Europa. Portanto, eu penso que, efetivamente, e eu acho que o Raul há pouco já endereçou essencialmente a grande resposta a isto, é que
esta perspectiva de gestão de risco tem que ser vista desde numa ótica de Estado, numa ótica de setores e numa ótica de empresas. E portanto, ao nível das infraestruturas, essa reflexão é importante ser feita. Acrescentaria, Fernando, resolvam o problema do aeroporto. Uma vez por todas. Resolvam. Acho que não vale a pena estarmos à espera de uma segunda ou uma terceira pandemia ou mais algum acontecimento funesto a nível guerra, mas acho que o tema do aeroporto é absolutamente crítico. E considera Deixa-me só fazer um comentário que eu acho que é só para benefício da audiência. Eu acho que às vezes não se incorpora bem a importância do transporte aéreo no comércio mundial. E efetivamente, na prática, o transporte aéreo de mercadorias foi altamente impactado durante a pandemia pelo facto de não fazermos voos de passageiros. E o transporte aéreo, nós hoje falamos muito mais de transporte marítimo, mas o transporte aéreo em determinado tipo de produtos é fundamental e consequentemente é muito relevante estarmos nesse aspecto. Eu só questionar se o PRR se acha que está alinhado com as necessidades que Portugal tem para fazer face a isto. Conforme o Fernando já disse, relativamente à componente ferroviária, aliás, já era uma preocupação e uma aposta estratégica, ele veio reforçar. Outros alinhamentos têm a componente da digitalização, todos nós, e a da descarbonização, que todos nós sabemos que são importantes. No que diz respeito às infraestruturas, eu julgo que a componente que eu referi, não de uma forma irónica, mas aparentemente irónica, mas a sério, o tema do aeroporto não pode ser uma anedota. Não pode ser uma anedota, porque já o está a ser há 20 anos. Portanto, acho que não se compadece com isto. É fundamental e tem importância a todos os níveis, a nível do desenvolvimento do país como um todo e do ponto de vista geoestratégico, até pelo aquilo que estamos a assistir. Acho que deveria ser um dos aspectos a ser o mais rapidamente concretizado para que todos os atores e todos os agentes económicos tenham, desde o turismo à parte empresarial e industrial, tenha isso em linha de conta. Aquilo que o Fernando referiu e que eu também já tinha referido, que é o novo posicionamento que a Europa tem, não numa reindustrialização, que eu não acredito que seja uma varinha mágica para Portugal e para a Europa, mas que alguma coisa vai ser feita, mas mais que um reposicionamento do ponto de vista de estoques, de infraestruturas logísticas. Acho que Portugal, e nomeadamente Sines, pelo seu posicionamento estratégico, é um porto de águas profundas, é um bem natural que nós temos. Acho que temos, e tem terreno, tem tudo. Acho que é uma infraestrutura que pode e deve ser não só acarinhada, mas bem infraestruturada do ponto de vista de ser para nós quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista de suporte para outro tipo de plataformas logísticas e de negócio, deve ser algo que se deve apostar. Obrigado. Fernando, só mais uma vez só ao pedido de síntese, eu sei que é difícil discutir estes temas, mas as perguntas continuam a cair. Como é que podemos conjugar estrategicamente os desafios e as preocupações que aqui temos discutido com o compromisso no âmbito dos fatores de ESG? A questão é altamente relevante e ela está altamente interconectada, porque eu diria que a ligação estratégica se faz logo à cabeça e tendo a noção que nós estamos inseridos num bloco económico europeu e que a transição ambiental e a transição digital andam de mão em mão. E portanto, a reconfiguração estratégica que teremos que seguir terá que incorporar necessariamente esses parâmetros. Esses parâmetros são desafiantes para a logística. A logística, por inerência, e nomeadamente ao nível dos transportes, é claramente um setor onde vai ser preciso fazer grande investimento. As emissões de Scope 3, que são aquelas que têm a ver com o supply chain, são aquelas que nós mais dificuldade temos em medir, em visualizar, e portanto há muito a fazer também para perceber o que é que está aí e atuar a esse nível, mas eu diria que é uma transformação que é indissociável e ela não só
tem um desígnio estratégico, mas também tem um desígnio associado às próprias expectativas de nós enquanto cidadãos e consumidores. Muito bem, Raul, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que eu só reforçaria quase como uma frase, não é? Acho que para além de ser um desígnio estratégico, é um pouco o cimento que há de colar um conjunto de entidades, cidadãos, empresas, fornecedores, clientes, e que oferece um propósito para um conjunto de objetivos que todos nós temos que ter e que façam de nós, enquanto cidadãos, algo que queremos almejar melhor para o nosso futuro. E o tema da mão de obra, como é que podemos responder e como é que quem atua nesta área, nomeadamente a supply chain, como é que pode responder ao tema e aos desafios da mão de obra? É uma pergunta que justificaria talvez não só na logística, mas em algum tipo de áreas como os serviços, justificaria um talk. Mas eu diria que a mão de obra na logística tem duas vertentes onde pode e devemos atuar. Em primeiro lugar, perceber que os perfis estão a alterar-se e que estão cada vez mais técnicos, e estão cada vez mais a suportar tecnologia, robotização, digitalização. Portanto, isto é o primeiro grande enquadramento. E as pessoas têm que saber isso. E quem quiser trabalhar na logística tem que ter a consciência que vai trabalhar para uma área tecnológica, cada vez mais, e menos mãozinhas e menos transpiração nesse aspecto. Por outro lado, há a necessidade de termos alguma dignificação, que é também uma outra área que as empresas e quem está hoje na logística, na supply chain, tem que fazer esse esforço, que é conseguir também dignificar do ponto de vista social. Há muitas áreas que carecem desse tipo de... Há um déficit, muitas vezes, de reconhecimento social que todos nós temos que trabalhar para que ele seja claramente recuperado. Se pudermos trabalhar estas duas vertentes, eu diria que, tirando a questão demográfica, que não toca só a logística, infelizmente toca ao país como um todo e à Europa, se calhar, como um todo, o tema ficaria claramente minimizado, ou para não dizer resolvido. Muito bem. Raul, muito obrigado. Nós estamos mesmo em cima da hora, até já ultrapassámos um pouco. Raul, muito obrigado. É sempre um prazer recebê-lo na KPMG. Fernando, continuamos também a trabalhar e a ajudar as empresas nesta área. E vou passar novamente então a palavra ao Vítor para o encerramento. Muito bem. Muito obrigado, Rui. Como o Raul dizia, ficou aqui uma vontade de continuarmos aqui mais umas horas a discutir estes assuntos que são tão interessantes. Eu talvez, agora em benefício do tempo, não vá percorrer aquilo que foram os tópicos, mas houve um que, em particular, quer o Raul, quer o Fernando referiram, enfim, durante a sessão várias vezes, que tem a ver exatamente com o desafiar-nos a incorporarmos nos nossos modelos de risco aquilo que são hoje cenários, infelizmente, mais do que prováveis, são cenários que temos que contar no dia-a-dia, efetivamente, com eles, e eu retive isso, Raul, com muita atenção. Efetivamente, nós temos vindo, todos nós, enfim, os consultores gostam particularmente disso, desafiar os seus clientes e os seus parceiros a melhorarem sempre os seus modelos de risco, mas, de facto, poucos ou nenhuns anteciparam que em tão pouco tempo tivéssemos que concentrar fatores tão importantes como aqueles que estamos a viver hoje e, de facto, aquilo que nós, enquanto consultores, vamos procurar continuar a fazer é também contribuir para essas análises, contribuir para que possamos, em conjunto, estar mais preparados, não só enquanto país, mas fundamentalmente enquanto comunidade. E acho que se houve poucas coisas que este conflito na Ucrânia nos trouxe, foi o sentimento de comunidade, não é? E o facto de que juntos somos mais fortes, e esse é um desígnio da KPMG, é o Together for Better. Hoje há muitas empresas que seguem esses dois valores que são tão fundamentais, mas é isso, eu deixo acima de tudo o Together for Better como aquela que é a mensagem principal, e de facto, este é de facto um assunto que para mim não está no top 3, está talvez hoje no top 1 das nossas prioridades, porque de facto, se não tivermos em conta aquilo que foram muitos dos tópicos
quer o Fernando, quer o Raul, e as questões também que foram endereçadas pelos nossos participantes nos trazem, é de facto a necessidade de podermos antecipar as tais alterações que andávamos, se calhar, todos a adiar um bocadinho para a frente, não é? Mas essas alterações são hoje absolutamente estruturais e fundamentais para que consigamos viver em paz e, acima de tudo, viver fazendo face àquilo que são as nossas necessidades primárias. Já nem estou a falar das nossas necessidades enquanto consumidores globais, são necessidades primárias como, enfim, bens alimentares, como o simples gás ou o simples petróleo para alimentar as nossas máquinas, as nossas viaturas, os nossos aviões, etc, etc. Portanto, enfim, deixo uma nota de agradecimento especial ao Raul. Muito obrigado, Raul, por ter aceito mais uma vez um convite para estar connosco e, obviamente, agradecer também a todos os participantes que, enfim, durante esta hora e piques estiveram aqui connosco, mas certamente deram por bem emprego o tempo para ouvir hoje o nosso painel. Muito obrigado a todos e bom dia e fiquem bem. Obrigado.